Olá, eu sou Giovana e introduzo a seguinte pesquisa comparativa, que tem como título Sistema Cantareira, a crise hídrica paulista, segundo os jornais Folha de São Paulo, Jornal O Globo e o Estado de São Paulo. Devido à crise hídrica ainda se manter como assunto discutido e vivenciado pelos moradores do Estado de São Paulo, esta pesquisa visa comparar possíveis questionamentos e motivos que o tenham levado à repercussão nacional por meio dos principais jornais do Estado e do país. Levando em consideração que a crise tenha iniciado ainda no princípio de 2014, pós-estiagem no final de 2013, foi notado genericamente e pós-pesquisa analiticamente que a repercussão se tornou apenas mais alta pós-período eleitoral, que foram as eleições para presidente e governadores de estado, e que se envolvia mais pessoas e razões políticas que fatores climáticos para justificar o que estava ocorrendo. A crise hídrica, ou da água, como foi chamada pelo jornal Folha de São Paulo, é assunto que, além de atual, é de suma importância por alertar a população, tanto local quanto global, que os recursos naturais, principalmente hídricos, estão escassos. Os principais fatores ligados ao problema, ainda sem solução absoluta, são problemas de planejamento e infraestrutura que se agravaram ao serem associados à seca da região sudeste, que surgiu com a baixa ocorrência histórica de chuvas entre o final de 2013 e início de 2014. A problemática planejamento e infraestrutura se deu somente após a determinação da Agência Nacional de Águas, ANA, e do Departamento de Água e Energia Elétrica de São Paulo de reduzir a vazão máxima de captação do sistema Cantareira a partir de março de 2014. Problemas de gestão e de governo começaram a ser associados com a omissão da real situação do caso com o período eleitoral, como afirma a presidente Dilma Rousseff ao atribuir sua derrota eleitoral no estado de São Paulo com o fato de a crise de abastecimento de água não ter sido devidamente iluminada para a população, sendo que, em setembro, uma pesquisa feita pelo IBOP, contratada pelo jornal O Estado de São Paulo e pela TV Globo, publicou que as atribuições ao governador Geraldo Alckmin como responsável pela crise hídrica era muito baixa entre os cidadãos que tiveram o abastecimento de água interrompido durante o período eleitoral. Este trabalho ilustra graficamente a diferença quantitativa de publicações por veículo de comunicação, o que as matérias publicadas mencionam e o quanto mencionam sobre o tema e seus responsáveis. Para analisar os conteúdos sobre a crise hídrica do sistema Cantareira e o impacto na fase das campanhas eleitorais de 2014, nós escolhemos como período a ser analisado os meses que antecederam e sucederam as eleições, sendo esses meses os meses de agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro. O prazo foi de 1º de agosto de 2014 até o dia 31 de janeiro de 2015. Esse espaço de tempo ele foi suficiente para identificar cada um desses fatores da análise e com quantidade significativa de matérias. Após a escolha do período, nós criamos tópicos e questões para que nós pudéssemos observar detalhadamente as abordagens de cada jornal e a forma como cada um desses jornais trataram a notícia. A escolha dos veículos foi feita a partir de jornais online da região com alcance nacional e que tivesse um grande volume de leitores. Os jornais online foram escolhidos pela vasta disponibilidade e fácil acesso para a coleta de dados. Nós escolhemos a Folha de São Paulo, o Estado de São Paulo e o Globo. Os dois primeiros eles fazem parte da região afetada e o último foi escolhido para trazer uma visão externa e mais abrangente da situação. A partir disso, cada membro pôde escolher um mês desse período a analisar. O membro que escolheu um certo mês em um veículo ficou responsável pelo mesmo mês em todos os 3. O passo seguinte foi a coleta de links. Nessa coleta, nós selecionamos todas as matérias que estavam no sistema de busca de cada veículo e foi feito o armazenamento de todos esses links. O sistema de busca dos veículos mostrava muitos resultados que citavam o tema, mas não se tratava exatamente sobre ele. Então, nós fizemos algumas etapas para que pudéssemos deixar apenas o que fosse conveniente a ser analisado.
Artigos somente de opinião e em blogs de terceiros que eram hospedados no site não foram utilizados. A última fase da triagem foi a seleção de conteúdos que realmente tratava do tema e fosse conveniente para análise. Finalizando as triagens, começamos as análises. As análises foram feitas com a leitura de cada matéria, seguindo um modelo padronizado de questões adotadas a serem respondidas ao longo da leitura. Nessas questões, continham as perguntas que levariam à montagem dos gráficos, como a contagem de fontes, profissão das fontes ouvidas, acusações, defesas e etc. A primeira etapa foi a seleção de fatores como link da matéria, data para que pudesse situar no período de tempo e o foco da abordagem do jornalista sobre o tema. A segunda etapa foi a análise de atribuição de culpa de acordo com as fontes ouvidas, o que era variável porque a abordagem do redator poderia variar e levar a interpretações diferentes a cada leitor. No foco em culpados e causas, nós prestamos atenção nos motivos que as fontes apontavam para a crise e possíveis culpados por aquela situação no momento. Esses motivos puderam ser motivos naturais, como a falta de chuva, ou algum motivo específico que pudesse ser evitado, como má gestão do governo e da Sabesp. Após a conclusão e entrega das análises individuais, os resultados foram conferidos por outro membro, que ficou responsável pelo recebimento e junção das informações recebidas, para que pudesse ser feita a verificação da veracidade e precisão dos dados obtidos. O processo de coleta de dados foi iniciado e concluído em junho de 2015. As aplicações finais e tabulações ocorreram em julho de 2015. Foram encontradas 509 matérias envolvendo o sistema Cantareira e a crise da falta de água no estado de São Paulo. Primeiramente, analisamos a participação de cada veículo nesse número. A Folha de São Paulo teve a liderança nesse aspecto, sendo responsável por 346 matérias desse número, o que evidencia a grande escala do jornal. O veículo Estadão realizou 89 matérias, enquanto o Globo apresentou 74. O Globo é o único dos 3 veículos que não é da região de São Paulo, e isso acaba sendo um fator que justifica ele ter sido de menor participação dentre os 3. Mas ainda assim a sua contribuição foi significativa. Na série de gráficos, podemos acompanhar o desenvolvimento do número de publicações mês a mês por cada jornal. Lembrando que as eleições do governo de São Paulo foram decididas no dia 5 de outubro, percebemos que a Folha de São Paulo foi aumentando sua cobertura mês a mês, até chegar ao topo de 2014, no mês em que Geraldo Alckmin já estava eleito. O veículo Globo foi outro que seguiu a mesma tendência de expandir apenas em outubro. Diferentemente, o Estadão manteve estabilidade em suas publicações no período de agosto a outubro de 2014, apresentando elevação somente no mês seguinte às eleições. Em dezembro, todos os jornais apresentaram queda, o que pode ser justificado pela maior quantidade de temáticas em destaque nesse período, como a Operação Lava Jato, que nesse mês em questão estava noticiando revelações de Menina Veloso sobre desvios e suposta omissão da então presidente da Petrobras, Graça Foster. No ano de 2015, todos os jornais voltaram a ascender sobre o tema da crise hídrica, com destaque para a Folha de São Paulo, que mais que dobrou o número de matérias. Considerando a pesquisa do Ibope, noticiada em setembro, apenas apresentando possíveis culpados pela crise hídrica para a população paulista, separamos a quantidade de menções a respeito da Sabesp, Geraldo Alckmin, falta de investimentos e faltas de chuvas. Em todos os jornais, a tendência encontrada foi a mesma. A Sabesp foi o primeiro fator associado às notícias da crise do sistema Cantareira, sempre sendo mencionada em mais de 70% das matérias, independente do veículo. Após isso, temos a falta de chuvas como o segundo fator mais mencionado, na frente das menções ao governador Geraldo Alckmin. Por último, ficaram as menções de falta de investimentos, que também foi o fator com menor porcentagem na pesquisa Ibope. Isso pode acontecer por falta de investimentos, ser utilizado como uma culpa que pode ser alocada para um responsável maior, que seria a Sabesp, o governo federal ou Geraldo Alckmin, e não como um culpado em si. Olá, me chamo Larissa do Carmo Santos e vou falar sobre as menções.
Considerando a pesquisa do IBOP noticiada em setembro, apresentando possíveis culpados pela crise hídrica para a população paulista, separamos a quantidade de menções a respeito da Sabesp, Geraldo Alckmin, falta de investimentos e falta de chuvas. Eu sou Eduardo Pereira e agora vamos falar um pouco sobre as menções das possíveis causas da crise hídrica no estado de São Paulo. Nós nos baseamos numa pesquisa do IBOP que foi veiculada em setembro para separar essas 4 categorias. A pesquisa mencionava a Sabesp, Geraldo Alckmin, a falta de investimentos e a falta de chuvas. Todos os jornais seguiram uma tendência comum. A Sabesp foi o fator mais associado às notícias, sempre sendo mencionada em mais de 70% das matérias, independentemente do veículo. Logo depois vinha a falta de chuvas e seguindo com Geraldo Alckmin. Por último, ficou a falta de investimentos. Esse último fator ele pode ser facilmente redistribuído para responsáveis maiores, por isso ele teve um percentual inferior. Com as nossas análises, a gente percebeu que os relatórios e os dados divulgados pela Sabesp serviram mais do que outras fontes. E isso elevou o número de menções dessa companhia no apanhado geral da nossa análise. Também é importante a gente observar que o Estadão adotou um caráter mais expositivo na sua cobertura. Isso influenciou no número de menções ao governo. No gráfico aqui a gente vê que eles citaram Geraldo Alckmin em apenas 26% de todo o conteúdo. Já o Globo, menciona em mais da metade do seu conteúdo o governo estadual. Isso é explicado porque eles adotaram uma cobertura mais sucinta, eles publicaram menos matérias, com menos frequência, e isso elevou o número de menções ao governador. Entretanto, a Sabesp permanece como principal fonte, e isso só confirma que os 3 veículos adotaram uma cobertura mais voltada aos dados técnicos do que aos aspectos políticos. A cobertura da mídia seguiu nossas hipóteses iniciais. Houve ampliação da quantidade de matérias após as eleições e o Alckmin apareceu como um fator menor em quantidade de menções. Houve críticas mais técnicas do que políticas. Esses dados indicam um caminho para responder à não interferência da crise no resultado político. Também separamos 2 elementos fora dos veículos que podem fundamentar a análise. Primeiro é a teoria da escolha pública, que é uma teoria econômica popularizada por James Buchanan, prêmio Nobel de 86. Ele fala sobre a ignorância racional. A ignorância racional significa quando a gente define ser ignorante de determinado assunto porque ele julga que o benefício obtido por esse conhecimento é superado pelo custo da aprendizagem. Por exemplo, eu quero aprender alemão, só que eu percebo que preciso de muitos anos e eu valorizaria esses anos utilizando para outro recurso, outra língua, para outra atividade. Então, o eleitor é um dos maiores casos de ignorância racional, porque o valor do voto dele é pequeno em uma eleição. É muito raro um único voto mudar o resultado. Então, ele vê um custo muito grande ter que analisar todas as propostas, todos os candidatos, todas as informações, horário eleitoral, debates. É um custo muito grande. Então, ele racionalmente decide ser ignorante sobre política. E outro fator muito importante é a aversão ao risco. A aversão ao risco é um componente que favorece o status quo em qualquer ambiente político, porque o indivíduo é geralmente mais condicionado a ter medo da incerteza política, da mudança que pode mudar benefícios, empregos, etc. Não necessariamente algo racional, mas é algo que justifica políticos já com má reputação serem reeleitos, não porque eles são considerados bons
pela sociedade, mas sim porque eles julgam que há um risco dos outros fazerem algo pior. E esse pode ser um grande fator do PSDB sempre ser reeleito em São Paulo, porque já criou um status quo, um conservadorismo de que a aversão ao risco da mudança é realmente maior do que o julgamento crítico ao partido e seus políticos. E também tem que lembrar que houve um trabalho de assessoria do governo e da Secretaria de Recursos Hídricos para que isso não se tornasse uma crise política. Eles buscaram limitar esses efeitos. Vicente Abreu, que é presidente da ANA, Agência Nacional da Água, disse que a população valoriza mais a mensagem de seus principais dirigentes, como o governador, do que de alguém desconhecido como ele e como a ANA. Ele tentou comprovar isso comentando que, mesmo com os alertas da ANA, o consumo de água aumentou. Isso foi um fato. O consumo de água não diminuiu mesmo com as tentativas de bônus do governo, etc. Esses elementos da escolha pública e a assessoria do governo são fortalecidos pelas posições de pouco editorial, de pouco artigo de opinião dos jornais e de um foco mais técnico e político. Então, essa postura dos três veículos foi muito parecida de não tornar a questão mais política. Então, com certeza, como os jornais são um elemento de poder na discussão, isso evidenciou o status quo e a vitória do Alckmin, independente da crise. Foi essa a análise que conseguimos chegar. Comparando todos os jornais, eles foram bem similares nisso.